Baraô Exu, Olorum Quilofé. Depois da África, o Brasil, nosso país continente, tem a maior população negra do planeta. Mais da metade dos brasileiros são afrodescendentes. Atualmente, no estado do Acre, 72% da população é negra. O que você vai assistir agora é fruto do trabalho ousado e consciente que a Secretaria Adjunta de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de Rio Branco vem promovendo na capital do estado do Acre. Uma das mais importantes e significativas ações da SEADPIR, no primeiro semestre de 2016, foi a realização do projeto de enfrentamento ao racismo institucional para os servidores, gestores e conselheiros da Prefeitura Municipal de Rio Branco. O seminário foi conduzido pela SEADPIR e mediado pelo professor e palestrante Edilson Marques. Foram realizadas 7 oficinas nas áreas de saúde, educação, assistência social, gestão e administração e jurídico. Cada oficina dentro de um foco que possibilitasse o aprofundamento de uma visão do racismo institucional, por diferentes ângulos, de modo que o produto final do trabalho apresentasse o máximo possível da complexidade sistêmica, intrínseca ao tema tratado. No nosso dia a dia, tem algumas palavras que nós precisamos ter uma clareza. A palavra discriminação, a palavra preconceito e a palavra racismo. Quando nós estamos falando de preconceito, é aquele sentido de um conceito formado antes. É muito difícil achar que nós vamos eliminar o preconceito. O preconceito, inclusive, é uma arma de defesa que todos nós seres humanos usamos. Quando nós não conhecemos profundamente algum tema ou alguém, nós usamos o preconceito, o conhecimento prévio daquela situação, com base nos nossos sentidos, com base na nossa intuição, nós tomamos uma decisão. A discriminação é justamente quando nós separamos, de um lado homem, do outro lado mulher, criança. O racismo é quando nós vamos impedir que alguém tenha acesso aos direitos e acesso aos benefícios que o Estado pode prover, pelo fato da pessoa ser negra, pelo fato da pessoa ser mulher, pela opção sexual que a pessoa tem. Essa é o racismo, porque a legislação diz que todos têm direitos iguais perante a lei. O Estado brasileiro, ele tomou uma postura de se colocar oficialmente racista e também aonde impediu sistematicamente a população negra de ter acesso aos benefícios gerados pelo Estado. É isso que nós chamamos de racismo institucional. O Brasil assumiu a postura de ser um país institucionalmente racista. Por que isso? Justamente porque o Brasil tinha uma população negra muito grande. A cada 4 negros no Brasil havia uma pessoa branca. E quando houve a abolição da escravatura, no Brasil tinha 6 milhões de pessoas brancas, 4 milhões de pessoas pardas e 2 milhões de pessoas negras, pretas, que juntando então pardos e pretos dá negro. Então justamente dando mais da metade da população. E a ideia do Brasil de se apresentar para a comunidade mundial como um país branco, não como um país negro. Então, para evitar que o Brasil fosse um país negro, ele assumiu a postura de racismo institucional. O que fez então? Mesmo sendo um país com mais da metade da sua população negra, impediu que essa população tivesse acesso à educação por meio da Constituição, impediu por leis de terras que as pessoas de pele escura tivessem acesso à terra, impediu que essas pessoas de origem negra tivessem acesso à sua identidade étnica. Então tudo isso provocou situações que até hoje nós colhemos ainda os frutos disso. A falta de acesso à educação faz que grande parte da população negra esteja identificada com profissões que não exijam escolaridade. Também a dificuldade de acesso a empregos melhores remunerados. Então essa é uma consequência do racismo institucional em nossa sociedade. Se nós formos analisar a estrutura da sociedade brasileira no momento contemporâneo, nós não podemos fugir das nossas raízes, porque a estrutura da sociedade brasileira está profundamente impregnada dessas suas raízes históricas. O racismo adquire novos contornos quando os negros desse país reivindicam a entrada
em círculos antes restritos apenas à elite branca desse país. O preconceito e o racismo nas nossas instituições ainda acontecem. O primeiro passo para a gente enfrentar isso é reconhecer isso. Reconhecer que existe, porque senão a gente não enfrenta o que a gente não acredita. Esses processos são ricos para o aprendizado, para que possa implementar e fortalecer a política no seu dia a dia, no seu local de trabalho, onde quer que ele esteja. É uma exceção o negro está ocupando o espaço que historicamente não é dele. Então é preciso a gente ocupar esse espaço e dizer que está nele, porque a gente tem um costume de esquecer a história e, quando conseguir, pensar que foi ou uma dádiva ou uma coisa dada. Nenhum nem outro, foi muita luta. Essa oficina, eu acho de extrema importância para todo o pessoal da saúde. Principalmente porque a gente descobre que o racismo ele é uma atitude que vem sendo perpetuada e principalmente vem ensinada desde que a gente nasce. A gente sempre identifica que a maior parte da população vítima de violência, vítima da situação de rua, os adolescentes que estão cumprindo medidas em meio aberto, é uma população negra. Mais da metade é população negra. A gente sabe que para as questões de gênero, para a questão racial, ou melhor, para quem está discutindo essas questões, é algo que a gente já sabe por que está lutando e sabe onde quer chegar. A formação, ela possibilita tanto a nós gestores, mas aqueles que operam mesmo a política, a estar reproduzindo o que aprenderam aqui dentro das comunidades, dentro dos grupos de mulheres, dentro dos grupos de jovens, né, que são os trabalhos que faz com que esse combate ele possa ser multiplicado de fato. Então esse é um grande desafio, né, que a gente possa sair dessa oficina com o desafio de multiplicar isso para nossas famílias, que é o nosso público, que a maioria de fato é uma população negra. E a nossa decisão de fazer esse enfrentamento é porque a gente acredita que, para que a gente faça a inclusão social de fato, é fundamental que a gente tire da nossa frente qualquer tipo de preconceito, de discriminação, de exclusão. Se a gente não começar por aí, nós vamos ter dificuldade de fazer inclusão social. E eu saio daqui bem fortalecida nesse sentido, da gente desvendar, né, desvelar esse racismo institucional, essas atitudes que são racistas da nossa parte, e assim a gente consegue combater, porque se a gente explicita, se a gente mostra, a gente consegue combater. Eu vim com uma expectativa e ela foi mais do que superada. Nós aprofundamos bastante o nosso conhecimento e com certeza nós vamos levar isso às nossas equipes de saúde, porque sabendo que, levando esse conhecimento a elas, sensibilizando essas equipes, nós com certeza vamos ter um atendimento bem melhor e bem mais qualificado para essa população específica. Eu hoje saio daqui muito mais preparada para fortalecer essa política na gestão estadual de saúde, na área de política das populações prioritárias. A assistência social trabalha com famílias que, em sua maioria, são negras, né? Então, é um percentual de famílias que nós trabalhamos, na realidade, são famílias negras. E nós temos uma entrada dentro da comunidade muito grande através dos nossos serviços. A gente sai carregado com grande emoção de conhecimento, né, através desse conhecimento durante essa oficina. E assim, a gente fica feliz em saber do empoderamento, né, na inclusão das pessoas negras nas políticas públicas. Isso foi uma coisa que eu aprendi aqui, que por mais que a gente fale que a gente não é racista, a gente tem atitudes racistas e que a gente inconscientemente replica isso para os nossos filhos e para as pessoas que convivem com a gente. Então, essa formação ela nos ajuda a fazer o recorte a partir de um viés do conhecimento. É preciso primeiro conhecer, convencer-se de algumas questões que para nós talvez ao longo dos anos estavam adormecidas em relação a esse recorte étnico e racial, para poder apoiar na melhora, diríamos assim, na melhor execução dos nossos serviços e dos nossos atendimentos. Uma oficina como essa nos alegra muito para a gente que vem, né, do movimento social, militando já há algum tempo, tanto no movimento de mulheres quanto no movimento negro, porque é a concretização de anos e anos de desafios, de lutas do movimento negro e do movimento de mulheres, que vem há muito tempo discutindo. Olha, realmente foi uma experiência aqui muito rica, porque a gente conseguiu juntar, né, um momento de sensibilização e numa atividade o dia todo, trazendo um raciocínio com começo, meio e fim, mostrando como é que a gênese, né, da política de racismo institucional, que realmente impede o acesso dessa grande população aos benefícios que o Estado promove.
E poder, então, ao final, poder conversar com as pessoas e perceber que foi muito positivo e frutífero, porque essas pessoas mudaram a forma delas de pensar. Agora vamos esperar que essa mudança reflita na ação, no dia a dia, na formulação de políticas públicas, numa forma de atender, né, aos usuários dos serviços e também na visão, uma visão diferente da população e do próprio país. Isso, para mim, está sendo uma grande alegria. O Estado brasileiro foi estruturado para excluir a população negra de acessar seus direitos. Esse comportamento excludente traduz o que é o racismo institucional, definido como uma ação coletiva do Estado para impedir pessoas negras e indígenas de acessar os bens produzidos pelo Estado, como a saúde, a educação, a habitação, o saneamento, a segurança. Então, não é uma questão de minorias. O racismo deixou de fora das políticas metade da população brasileira, ou seja, o poder público se absteve da responsabilidade com essa população. O Brasil cresceu sobre o mito da democracia racial. Esse fato reforçou a invisibilidade do racismo em nosso país. Exaltar a democracia racial foi o nosso grande erro. Isso ocultou os problemas sociais com raiz no processo escravocrata. Diluiu o racismo nas práticas sociais rotineiras da sociedade moderna, nas diferenças de oportunidades entre brancos, negros e indígenas. Esse crime cometido pelo Estado brasileiro impediu a população negra de ter acesso à educação, à saúde, à segurança, ao saneamento. O resultado disso é um país violentamente desigual, onde negros e indígenas não acessam as políticas de qualidade com as mesmas oportunidades dos brancos. Para superar essa realidade, é preciso reconhecer que o racismo existe. E onde a metade da população do Brasil ficou de fora, não teve acesso aos serviços produzidos pelo Estado. O projeto de enfrentamento ao racismo institucional da Prefeitura de Rio Branco foi pensado nessa perspectiva, de reconhecer que o racismo existe e precisa ser encarado pelos gestores, pelos servidores, de forma que a política de promoção da igualdade racial seja transversal em toda a estrutura do município. É necessário criar um repertório de ações capazes de produzir resultados que, de fato, alcancem e transformem o cotidiano da população negra e indígena que historicamente foi excluída dos benefícios produzidos pelo Estado. E isso é o racismo institucional.